Então nós não estamos obedecendo a comunidade Siloé, nós não estamos obedecendo a confissão de fé de Westminster, o breve catecismo, sei lá, as doutrinas da igreja evangélica. Nós estamos obedecendo a palavra de Deus, o que Jesus disse que nós temos que fazer. E isso precisa se tornar de alguma forma prioridade na nossa vida, precisa tomar forma em nós. Então eu quero assim encorajar você a estar lutando por isso, a ter mesmo a Bíblia, a palavra de Deus, o viver isto como prioridade para você. Talvez não, certamente você tem seu trabalho, você estuda, você tem a sua família, você tem os seus amigos. Deus não está dizendo que você não pode ter isto. Mas a grande sacada que eu e você precisamos ter é justamente o contrário. Ele quer que você tenha, por isso Ele tem te dado. Mas Ele tem te dado para uma coisa que é prioritária sobre isto, que é viver para Ele, é ter o seu reino como algo prioritário para você. É isso que precisa acontecer com você, que precisa tomar forma na sua vida. Então Jesus precisa ser o centro da sua história, o centro da sua vida, o centro do seu coração. Amém, gente? Amém? Eu pela manhã falei um pouco sobre uma situação nessa viagem que eu e a Nana fizemos. Eu queria mencionar isso para você. Nós viajamos por alguns lugares, foi muito bom. Não foi tão bom quanto a gente esperava, mas foi bom. Mas uma coisa que marcou muito esses dias, eu normalmente venho aqui e falo para você, olha, não assista isso, não veja isso, porque não é bom para você, não edifica, não é para o seu crescimento espiritual. Mas hoje eu quero falar de uma coisa que vale a pena você ver, né? Uma das coisas mais preciosas que nós tivemos nessas férias foi poder estar na Bola de Neve em Santos. E lá nós ouvimos a pastora Sheila Viana, que é a pastora, ela junto com o marido Eric Viana, são pastores e fundadores da comunidade Bola de Neve em Santos, da igreja Bola de Neve Church em Santos. E nós ouvimos uma palavra incrível dela no domingo que estávamos lá. A Nana já consultou várias vezes, também viu outras situações, mas aquela foi uma palavra muito tremenda. Eu queria indicar para você, você pode procurar lá no YouTube, Bola de Neve de Santos, Sheila Viana. A palavra é, eles podem, você não. Eles podem, você não. Em 2 Timóteo 4, palavra incrível que vale a pena ser ouvida, vale a pena ser meditada. Eu e a Nana fomos muito abençoados por essa palavra. E aí você pode entender que o pastor não quer cercear você. Você não pode ver isso, não pode ver aquilo. Eu estou dizendo que para a sua edificação, algumas coisas não vale a pena você ouvir. Não vai fazer bem para você. Não vai te edificar, não vai acrescentar para você. E hoje tem muita coisa que não vale a pena você ouvir. Mas existem coisas que, você precisa ouvir. Esta é uma palavra que você precisa ouvir, né, da pastora Sheila Viana. Então, mais para trazer esse aspecto positivo que eu e você precisamos ter na nossa vida com Deus. Bem, nós estamos na série de Romanos, nós já falamos sobre a ira de Deus. A ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade, toda a iniquidade que os homens fazem. A Bíblia mostra isso claramente, e quando o homem está separado de Deus, ele está sob a ira de Deus. Quando nós nos convertemos, entregamos nossas vidas a Jesus, nos tornamos novas criaturas, novas pessoas nele. E essa barreira da ira foi quebrada e agora não há mais nem julgamento, nem juízo sobre nós. Porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados e nós fomos perdoados pelo Pai. Nós vimos também no domingo passado, eu e a Nana assistimos, né? O antinomianismo, falando então dessa sem lei, né? Você conhece a graça, essa é uma heresia tão antiga, gente. Eu estou lendo agora já um livro que, na verdade não foi lançado ainda, mas o autor já me passou o PDF, né, o pastor Luciano. Ele está lançando um livro sobre a graça transformadora. Uma coisa boa, ele vai estar aqui na comunidade falando sobre graça transformadora. Já estamos acertando a data com ele. E uma das coisas que ele fala ali, a palavra de Deus já falava sobre isso, é que o fato da graça, e é o grande problema dos nossos dias, ser derramada sobre nós, não elimina o fato de que eu e você temos que andar em retidão e justiça. De jeito nenhum.
não elimina a lei da nossa vida. Jesus veio cumprir ela por nós, mas eu e você ainda precisamos andar em obediência, precisamos andar em retidão, precisamos ser um exemplo dos fiéis para as pessoas com quem nós convivemos. E então, como eu disse para você, essa é uma heresia muito antiga, que precisa ser rechaçada. Nós vimos isso, vimos da ira de Deus, e hoje eu quero falar um pouco com você sobre conflito da alma. Eu vou me deter num aspecto bem específico de conflito, que não é o texto todo de Romanos 7. Falei pela manhã sobre ele, depois vou falar novamente sobre Romanos 7, mas eu quero conversar com você sobre hábitos de controle e o hábito de controlar. A questão dos hábitos na nossa vida podem se tornar um verdadeiro conflito no nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Isto porque tanto eu quanto você trazemos tanto hábitos ruins que não deveriam ser vivenciados, e muitas vezes deixamos hábitos bons, hábitos que são saudáveis e que precisávamos viver e não vivemos. Quando nós conhecemos a Jesus, isso precisa ser alterado, precisa ser enfrentado, precisa ser mudado. Então, antes de eu falar sobre isso, eu quero dar 2 dicas para você de 2 livros que vão caminhar um pouco nisso, não de forma específica, mas vão fazer lembrar muito do que nós vamos falar aqui. O primeiro deles, esses 2 livros eu li e quero falar para você, foram livros que me impactaram. O primeiro é O Cristão Ateu, de Craig Groeschel. Nós já tivemos até uma série de mensagens na comunidade sobre esse tema, o cristão ateu. E aqui ele vai falar sobre isso, que muitos cristãos vivem como verdadeiros ateus. Quando nós não obedecemos a Jesus e vivemos longe do seu propósito, nós vivemos como verdadeiros ateus. E esse contrassenso se torna, infelizmente, uma realidade, né? Como é que pode um cristão ser ateu? Como é que um ateu pode ser cristão? Isso é contraditório, é totalmente fora de propósito. Mas a nossa atitude, o nosso comportamento nos leva a essa postura. Outro livro, pastor Esther mencionou na semana passada, um livro que me impactou muito, Santos Mais do que Cristãos, do Adson Bevere. Os 2 livros, eu tenho certeza que se você ler, é o tipo de livro que você pega, você não consegue parar. Ele te provoca a ler mais, né? Os 2 são autores incríveis, e os temas que eles abordam também são incríveis. Vale a pena você adquirir, vale a pena você crescer com ele. Então vamos lá, hábitos de controle e o hábito de controlar. Eu quero começar citando alguns textos para você. Primeiro, em Gálatas 5, de 1 a 2. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Aqui a gente vê uma situação que envolvia a igreja da Galácia, que era já a questão do antinomianismo, né? Paulo estava num combate, o texto de Gálatas é um combate a essa heresia, ao gnosticismo que campeava na igreja. E quando ele fala aqui sobre permanecer firmes, ele fala que quando eu e você conhecemos a Jesus, como aconteceu hoje com a Tatiane aqui, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós entregamos diante de uma realidade que entendemos. Jesus perdoou os meus pecados, agora eu vou viver uma nova vida, eu tenho agora um caminho para ser seguido, que já não é mais o caminho que eu tinha, por isso que é uma nova vida, eu sou feito uma nova criatura. Se é assim, este deve ser o caminho no qual você deve estar firme, e não deve retroceder. E quando eu falo sobre isto, e aí vem as questões de hábitos e costumes nossos, muitas vezes você recebe a Jesus, aquele momento de profunda alegria, emoção, você é batizado, os primeiros dias da fé, os relacionamentos com os irmãos, você vai para um GP, você fica apaixonado por aquilo, fala, meu, que coisa mais incrível. E agora eu vou falar uma coisa que eu não gostaria de falar, mas o que eu tenho que falar. Mas para algumas pessoas os dias passam. Os dias passam, e ao invés de você caminhar ascendente, você começa a descender. E muita gente, até dentro da igreja, junto com você, começa a dizer, não, mas as coisas são assim mesmo, que a gente vai acomodando. Em nome de Jesus, está amarrado. Não vai acomodar nada. A palavra de Deus diz que você vai crescendo de glória em glória até a imagem de Jesus.
Então, não vai parar, pelo contrário, vai acelerar o crescimento, vai acelerar a intimidade com Deus, vai acelerar a semelhança de Jesus em você. Então, isso vai acontecendo progressivamente na nossa vida. Quando nós falamos de hábitos, então, isso tem a ver com deixar hábitos que nós tínhamos e não deveríamos ter, como assimilar hábitos que nós não tínhamos e agora precisamos ter. E aí eu quero citar um outro texto, para isso eu usei a versão da Viva, que ele traz de uma forma mais clara para nós. Veja o que diz 2 Pedro 2,19. Vocês não são salvos por serem bons. Pelo contrário, é porque nós estávamos perdidos que fomos salvos. Dizem eles, portanto, não importa que sejam... Aqui eles falam, vocês não são salvos por serem bons. Dizem eles, portanto, não importa que sejam maus. Olha o raciocínio. Façam o que quiserem, sejam livres. Entretanto, esses mestres que oferecem esta liberdade da lei, são eles próprios escravos do pecado e da destruição, porque o homem é escravo de qualquer coisa que o domina. De qualquer coisa que o domina. O que te domina? O pecado? Você é escravo do pecado. O que te domina? Jesus? Então você é escravo de Jesus. Uau, pastor, é. A palavra de Deus diz que nós fomos comprados. O apóstolo Paulo usa essa figura. Fomos comprados em um mercado de escravos. Ele nos encontrou lá, acorrentados, perdidos, longe de Deus. Ele nos encontrou, nos resgatou, nos salvou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos trouxe a liberdade dos filhos de Deus, que não é de forma alguma esse arremedo de liberdade que as pessoas pregam no mundo e que vivem sem Jesus. E aí eu e você precisamos estar muito conscientes que isso é uma realidade. E aí você vai ouvir muito pessoas que são carnais, que estão no mundo, que não conhecem a Jesus, dizendo para você, mas vocês são muito aprisionados. Não, nós somos livres. Eu nunca me esqueço de uma situação que aconteceu entre a Nana e a irmã dela. Eu estava ouvindo a conversa, elas estavam discutindo, e um dia a irmã dela falando para a Nana, você não é livre, porque você não pode um monte de coisa. A Nana falou para ela, não, eu posso todas as coisas, você que não pode. Não, mas eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. A Nana falou para ela, então pare de fumar. O médico disse para você que se você não parar de fumar, você morre. Pare de fumar. Mas ela não conseguia, porque ela era escrava de um pecado, de um vício. Você percebe o que isso significa? Quando eu digo isso que eu falei agora para você aqui, eu quero que você entenda. A questão, por exemplo, do vício, eu posso, mas eu escolho não. E eu tenho poder para dizer não para o pecado. Eu tenho poder. A palavra de Deus me deu poder. Uma pessoa sem Jesus, ela pode até desejar isso, mas ela não tem poder para mudar. Ela precisa de algo sobrenatural operando na vida dela. E esse sobrenatural só Jesus pode trazer. E os nossos hábitos são controlados, são passados por aí. Aí eu queria mencionar aqui para ilustrar para você alguma coisa. Tipos de pessoas que nós encontramos. Primeiro tipo de pessoa é o espectador. A pessoa que apenas observa. Ela fica olhando o que está acontecendo, mas ela não tem ação sobre o que acontece. Há aqueles que são antecipadores. Eles esperam algo positivo, mas não fazem nada a respeito. Eles querem antecipar, mas não agem. Aqueles que são participantes, eles se envolvem pessoalmente para fazer as coisas acontecerem. E o ditador, que faz as coisas acontecerem do seu jeito à custa dos outros. Quem é você entre estes? Todas essas características podem evidenciar um controlador ou uma controladora. E nesse sentido, controlador da sua própria vida. E esse controlar da sua própria vida tira as chaves, tira o domínio, tira o controle de Deus na sua história. Ontem eu estava falando sobre uma coisa da igreja, da comunidade que eu estava pregando lá na Lifeway. Eu estava me lembrando de quando nós entramos
nos tornamos uma igreja em células, implantamos os GPs. Eu me lembro que, para mim, estava claro o que Deus queria. Mas eu não gostava muito da ideia de ter grupos pequenos na igreja. Eu não gostava da ideia, eu não queria. Mas eu entendia claramente o que Deus queria. E ali estava o grande limiar desse conflito. A minha experiência como pastor poderia contribuir para a igreja na ideia de, não vamos ter. Ou eu vou ouvir o que Deus tem para mim e fazer o que Ele tem. Eu me lembro, estava contando na Lifeway, alguns de vocês talvez não saibam, aquele período nós estávamos com perto de 600 membros, e a gente julgava que mexer no barco naquela hora, era você perder o ritmo de crescimento que a igreja estava tendo. Mas a palavra de Deus era muito clara para mim. Evaldo, essa é a direção que eu tenho para você. Eu podia dizer não, eu podia dizer sim, e eu diria para você que isso não toca nem o limiar do pecado, não é uma questão de pecado ou não pecado, é uma questão de obediência, para usufruir ou não do que Deus tem para mim. Então, pela fé, apesar da minha consciência diferente daquilo que Deus propunha, eu resolvi obedecer. E aconteceu um negócio impressionante, alguns de vocês talvez saibam por ouvir falar. Em perto de 2 anos, nós crescemos de 600 membros para 5.300 membros. É uma coisa impressionante. Você acha que foi a estratégia do pastor Evaldo? Você acha que foi a capacidade do pastor Evaldo? A articulação das pessoas que fizeram toda essa estrutura? Claro que não. Em obedecer a grande recompensa. Então nós precisamos estar sujeitos ao Senhor. E é aí que vem essa crise do apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, no versículo 15, ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. E é aí que entra as questões de hábitos. Maus hábitos são coisas de que realmente não gostamos, sabemos que são prejudiciais para nós, mas eles têm domínio, eles têm poder sobre nós. E nós precisamos diagnosticar, nós precisamos perceber. Eu vou falar sobre isso porque eu sei que muitas vezes nós não temos nem ciência disso. Então, alguns hábitos ruins se enquadram nessa categoria que eu quero falar de hábitos aqui para você tentar entender. Tentando decodificar, tentando trazer para a nossa realidade, para a nossa vida. Um deles é a procrastinação. Você sabe aquela coisa da procrastinação? Não quero fazer agora. Da prova que você tem na escola, lembra disso? Ou do trabalho que você tem que fazer, você vai procrastinando. Conhece alguém procrastinador? Talvez você mesmo, né? Então, procrastinação, comer demais, isso é uma coisa séria. Pode ser um mau hábito. A preguiça é um mau hábito. Os gastos excessivos são mau hábitos. Falta de higiene pode ser mau hábito. Autocentrismo, centrar a sua vida em você mesmo, pode ser um mau hábito. A falta de comunicação, isso pega muito na vida conjugal, no casamento, ou no relacionamento de pais e filhos, né? Quando você não se comunica e não se corrige nisso. Eu me lembro, vocês já ouviram falar, homem é um bicho complicado no relacionamento paternal, né? Eu me lembro que, um determinado momento lá, o Felipe estava com uma dificuldade terrível na vida dele, e a única forma de resolver o problema dele, do meu filho, Lipão, era conversando com ele. Mas e para fazer isso? É muito fácil, né? Não, porque vai, senta lá e fala. Agora você que é homem sabe como é que é com isso. Até que eu resolvi mesmo no meu coração que eu tinha que sentar com ele. Então eu peguei ele, nós fomos para uma lanchonete e eu conversei com ele. Conversei não, né? Até eu lembro que a Nana falou: ouça o que ele tem a dizer para você. Eu falei: meu Deus do céu, o cara está fazendo tudo errado, eu tenho que sentar para ouvir ele. Ele que devia de me ouvir. Mas nessa questão de comunicação, muitas vezes, a comunicação não acontece você falando, acontece você ouvindo. Então fui lá, sentei, e ele, desculpa a expressão, mas ele vomitou tudo o que tinha que falar. E eu ouvindo aquilo, do outro lado da mesa, assim, com uma vontade de pegar a cadeira, tacar na cabeça dele, falar: meu Deus do céu. Mas eu me contive. Quando terminou, eu percebi que ele ficou grato
porque eu estava ouvindo ele, eu era o pai dele e a pessoa mais provável para ouvir os problemas que ele estava passando. Sabe, às vezes nós temos esse mau hábito, às vezes você, maridão, essa é uma coisa que pega, né? De não ouvir a sua esposa. Meu Deus, pastor, mas ela fala o dia inteiro. Pois é, mas na hora que ela precisa falar e você precisa ouvir, você não ouve. Né? Tem esse mito aí do cheguei em casa, trabalhei que nem um doido, chego lá e ela quer falar. Pois é, ela quer falar. E você é o marido dela e vai ouvi-la. Precisamos de bons hábitos. Isso pode se tornar um gigante. Há muitas outras situações na sua vida, na nossa vida como hábitos, mas eu só quis citar alguns. Então, maus hábitos são aquelas coisas que você faz ou não faz, que tem repercussões negativas. Em uma dessas áreas, tipo física, mental, emocional, relacional, espiritual. Então eu quero propor para vocês uma ajuda prática de como podemos vencer isso. Primeiro, seja honesto sobre isso. Você pode repetir comigo? Seja honesto sobre isso. Não entre em negação. Ah, não, isso não acontece comigo. Isso é uma coisa muito própria no casamento, né? E agora, vamos apertar os dois lados. Isso não é só do lado do homem, é do lado da mulher também, né? Você diz, você faz. Não, não faço. Faz. E não se percebe. Não consegue enxergar a si mesmo. E aí precisa ser corrigido. Então, a confissão, nesse sentido, é uma boa coisa para a nossa alma. Olha aqui, o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:3, eu peguei na linguagem de hoje: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês, que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Então a primeira coisa, seja honesto sobre você. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é Jesus. Você é uma pessoa que está sendo forjada por Ele. E pode se tornar uma pessoa incrível, mas você precisa reconhecer as suas limitações. Segunda coisa que você deve fazer, encontre alguém para te cobrir. A palavra de Deus mostra isso, como é importante nós termos alguém que nos cubra. Então, na comunidade, nós procuramos trabalhar isso a nível de discipulado, que quero lembrar você, não é um lugar de aconselhamento psicológico, não é lugar de domínio, seja do discipulador ou do discípulo, não é um lugar de você ter que apresentar regras para o seu discípulo, é assim que você tem que fazer, assado, não. Você vai cobrir a vida da pessoa. O que é cobrir a vida da pessoa? Você se lembra do que o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses 1:6, aquele que começou a obra vai completar? Você vai ser um instrumento do Espírito Santo para ajudar o seu discípulo a se tornar parecido com Jesus. Então não é ele que te serve, é você que o serve. Você é o servo do seu discípulo. Não foi assim com Jesus? Ele serviu os discípulos dele, não foi o contrário. Quem quiser ser o maior entre vós, lembra? O Senhor Jesus disse, sirva. Ele pega a toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. E conosco não pode ser diferente. Porém, nós precisamos entender que precisamos de cobertura. Gálatas 6:2 fala sobre isso. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Então, encontre alguém para te cobrir, seja honesto sobre isso, identifique a raiz do mau hábito. Esse hábito que você tem, que pode ser da comunicação, pode ser qualquer um desses que eu falei para você ou outros, ele sempre tem uma raiz. Uma das coisas que foi muito bacana assim no meu casamento com a Nana é que eu tinha muitos maus hábitos que vieram da minha família, por costumes, cultura. E eu tinha maus hábitos, porque não fui ensinado, não fui corrigido, não fui chamado a atenção, olha, faça assim, assim vai ser melhor para você. Nunca parei para pensar nisso, simplesmente fiz, porque fui ensinado a fazer, eu via fazer, era assim que fazia, vamos lá. Mas eu me lembro de algumas vezes quando a Nana chegava para mim e falava, Evaldo, não é legal assim, não faz assim não. Que isso, aquilo outro e tal. Aí
acabou, né? Melhorou. Não, tem todo um processo na vida da gente para nós deixarmos maus hábitos. Quando eu falo isso aqui é muito legal, porque tanto o marido quanto a mulher podem ser e devem ser um apoio um para o outro para ajudar nisso. Se você casou com essa pessoa, você quer o melhor para ela e quer que ela seja incrível na sua vida. Para isso você precisa ajudá-la. E você precisa se deixar ajudar para que os hábitos possam ser extirpados da sua vida. Então procure identificar qual é a raiz. A raiz pode ser da sua família, pode ser da sua cultura, pode ser da forma como você viveu, pode ser dos seus amigos, dos seus relacionamentos que imprimiram em você esse mau hábito. Quarto, compreenda a necessidade de remover completamente esse mau hábito. Identificou, sabe que existe, então isso precisa ser tirado da sua vida. Se você não trabalha isso na sua vida, ouça o que eu vou dizer para você. Isso vai impedir o seu crescimento espiritual. É aqui entra a questão do conflito da alma. Maus hábitos vão em algum momento impedir o seu crescimento. Vão tolir, vão limitar o seu crescimento em Deus. Portanto, trabalhe para remover completamente esses hábitos ou mau hábitos na sua vida. Deus nos criou e nos vê e sabe todas as nossas deficiências. Então entregue tudo a Ele e peça que Ele o ajude a superar estas áreas. É preciso entender com isso que, a não ser que seja um milagre, os hábitos são geralmente quebrados da mesma forma que são formados. Um hábito não se forma de uma noite, de um dia para uma noite. E também não acaba de um dia para uma noite. Você vai ter que levar tempo, um pouco de cada dia, para deixar aquela postura sua, aquele comportamento seu errado, ou para adquirir aquele comportamento que você não tem. Você vai ter que estar praticando sempre. A própria palavra hábito faz lembrar isso. É alguma coisa que você pratica constantemente, que daqui a pouco vira automático. Ninguém precisa falar para você faça, você vai fazer. Ou não faça, você não vai fazer, porque você aprendeu. Por isso é um hábito. Isso é educação. Isso é didático na nossa vida. E precisamos disso porque especialmente o mau hábito tem um poder terrível sobre a nossa vida. Ele prende você lentamente. E é interessante isso, porque o mau hábito ele prende você e prende com segurança para não te soltar. Um mau hábito ele é implacável. E por fim, você há de convir comigo, é um sinal de ausência de domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Agora eu quero mexer com você. Você ouviu lá do seu marido, você ouviu lá do seu pai, você ouviu do seu amigo. Poxa, você precisa deixar de praticar isso, ou você precisa praticar isso. E você diz, não, eu não sinto assim e tal. Quando você está negando isso, você está negando o domínio próprio, o fruto do Espírito na sua vida. Ei, você falou, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero os dons do Espírito Santo sobre mim, eu quero o fruto do Espírito sobre mim, mas você não permite que o Espírito Santo desenvolva em você o domínio próprio. Todo aquele que teme a Deus consegue se dominar. Lembra quando eu falei lá da minha cunhada? Ela não tinha domínio próprio, ela não podia dizer não para o pecado dela. Nós precisamos, porque nós fomos salvos pelo Senhor e Ele concedeu poder sobre o pecado. Nós não estamos livres do pecado completamente, mas nós temos poder sobre o pecado e fomos salvos do pecado. Então agora eu e você podemos dizer não para o pecado. Então um mau hábito assumirá o controle da sua vida e pode até te consumir. Ele tem um poder terrível sobre a nossa existência, por isso precisamos fazer prevalecer o domínio próprio. Então quebre o mau hábito. Você não pode fazer isso sozinho. Isso é uma coisa que eu e você precisamos estar conscientes. Você precisa de Deus e em muitos casos do povo de Deus. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso. Sabe, eu posso partilhar com você que muitas pessoas influenciaram a minha vida e me ajudaram a estar alterando hábitos. Eu não estou pronto ainda, há muitas coisas para serem tratadas. Mas uma das coisas que me ajudou muito a crescer foi ouvir outras pessoas, outros irmãos, ministrando sobre a minha vida, me ensinando
e me corrigindo. Quando eu falo para você isso, eu quero abrir meu coração para você entender, até no próprio exercício do pastorado, há questões de hábitos maus e hábitos bons, e eu ouço pastores amigos meus que dizem: Evaldo, isso não é bom. Não é bom, por que eu vou ficar praticando? Para quê? Eu quero bênção de Deus sobre mim, então eu vou lutar contra isso. Como? Eu vou buscar em Deus forças, eu vou ouvir irmãos e irmãs que me amam e querem o meu bem. Não vão falar porque, não, eu quero que o Evaldo se perca mesmo, por isso que eu estou falando para ele acertar. Contraditório, né? Quando o irmão vem para te corrigir, ouça o que ele está dizendo. Pense. Para você ir até o irmão e falar para ele: olha, querido, você está fazendo isso não é bom para a sua vida. Você acha que é fácil falar assim para os irmãos? Eu digo para você, como pastor, às vezes chegar no irmão e corrigir ele é muito difícil. Nós tivemos essa experiência esses dias aqui, estamos em casa, estamos em família, né? Do Rodrigo. Você acha que foi bom chegar para ele: Rodrigo, você está tudo errado, não pode, tá? Não foi isso. Eu perdi algumas noites pensando como falaria, como faria, será que ele se quebrantaria, não se quebrantaria, para que pudesse acontecer. Mas eu amo a vida dele, e eu teria que pagar esse preço. Não tem como não pagar o preço. Se eu não pagar o preço, eu não amo. É difícil, é muito difícil, mas eu preciso fazer, porque eu amo. Eu estou falando isso para você entender o outro lado. Quando o irmão chega para você ao ponto de dizer para você que você precisa mudar nisso, para bem ou para mal, é porque ele ama você, porque ele quer realmente te ajudar, ele quer intervir na sua vida te apoiando naquilo que Deus está fazendo, ele quer ser uma companhia para você nesse crescimento que o Espírito Santo quer operar em você. Então ouça os teus irmãos. E lembrando do texto de Mateus 6,11, quando Jesus fala aos discípulos, ensina eles a orarem, como eu falei para você, o hábito também tem que ter nessa dimensão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, há uma porção para cada dia. Então, para você libertar-se de um hábito, há uma porção para cada dia. Primeiro eu deixo disso, depois daquilo, isso vai crescendo, eu vou mudando, até que eu me torno uma nova pessoa. Aquilo passou, e agora o hábito da minha vida já não é mais aquele hábito errado. Agora eu tenho um hábito segundo o coração de Deus. Parece uma coisa tão simples, não é? Mas eu sei que na realidade da nossa vida isso se torna complicado, porque precisamos depender do Senhor e precisamos obedecer. Eu já falei sobre isso. Elimine então o hábito completamente. O hábito, nesse sentido, nós podemos dizer que ele é como uma planta, ele tem frutos, efeitos sobre a vida das outras pessoas, sobre nós mesmos. Corte esse fruto. Ele tem o rebento, que é, você cortou, mas ele quer crescer novamente. Você precisa estar lá para cortar novamente e não deixar isso se alimentar na sua vida de jeito nenhum. E aí, lembrando até de Hebreus, das raízes de amargura, você precisa cortar as raízes, a base do problema, a base do hábito, para que você não tenha mais isso na sua vida completamente. E a melhor forma, então, de você mudar é adquirir novos hábitos, hábitos santos. Veja o que diz Efésios 4, 20 a 24. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo. Acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente como a temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais. Não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida tem de ser abandonado. É pura podridão, é doideira total. Saiam fora. Agora é a hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Então precisamos mudar de dentro para fora. E isso é algo que vai sendo operado todos os dias na nossa vida. Eu vou usar de novo o exemplo para você entender. Quando Tatiana é batizada, começou. Não é o ápice. Meu Deus, agora é tudo. Não, começou. O Mike estava falando aqui, eu lembro que eu falava muito isso, penso que o Mike também, influenciado por mim, fala da mesma forma, né? Eu nunca me esqueço do dia da minha conversão. Mas com certeza, eu oro a Deus que seja assim, eu não tenho mais a estatura que eu tinha naquele dia.
Era tremendo tudo que Deus fez ali. Mas eu não posso mais ser igual àquele Evaldo. Aquele Evaldo foi crescendo e agora eu sou um outro Evaldo que Deus está construindo. Na verdade, Deus está construindo Jesus em mim. Vocês entendem o que eu estou falando? Amém? Você não pode ficar naquele estado. Você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Então no caminho nós vamos deixando muitas coisas, muitas cargas, muitos fardos para trás, para que nós possamos nos assemelhar cada dia mais a Jesus. E é interessante, quando eu penso nisso, eu me lembro daqueles programas de AA. Já ouviu falar de alcoólatras anônimos, alcoólicos anônimos, né? E é interessante, são programas muito bons, muitos ministérios até usam aqueles programas, mas uma das coisas que é real, 5% dos que participam de AA têm sucesso, os outros não. E uma das constatações é que essas pessoas que se submetem ao AA, eles se submetem àquilo que é proposto, mas eles não substituem isto por outra coisa. Então não muda. E aqui que eu estava falando para você sobre adquirir novos e santos hábitos. Eu me lembro que logo que eu me converti, eu já partilhei aqui com vocês, como eu convivi, embora estando na igreja eu convivi com pessoas de fora da igreja, eu adquiri um vocabulário pervertido, assim, muito grande. E muita bobagem, muita besteira passava na minha cabeça. E quando eu me converti, uma das coisas, não lembro se alguém me falou, como é que foi, eu precisava de arrumar um dispositivo que me ajudasse a superar aquilo e abandonar aquele hábito, aquele costume que eu tinha, de falar palavrões, de ter posturas estúpidas, grosseiras. Eu precisava mudar. E um dos dispositivos que eu usei foi louvar a Deus. Você pode achar, é claro, pastor, claro. Não, mas você não está entendendo. Eu trabalhava, na época, no Banco Crefsul, e eu tinha que ir para a escola de ônibus. Então, em todo o trajeto, ida e volta, quando eu não estava na igreja, quando eu estava no serviço, se era um horário que eu estava livre, a minha mente estava em adoração a Deus, cantando cânticos e louvores ao Senhor, o dia todo. Que loucura, pastor! Santa loucura! Eu estava querendo ocupar a minha mente com coisas boas, eu precisava disso. Eu precisava substituir, eu precisava arrancar, ocupar o espaço com algo que pudesse jogar para fora aquelas coisas que não me faziam bem. Por isso que eu posso dizer para você hoje, os anos passaram, no meu HD não tem como apagar estas coisas, mas você nunca vai me ouvir falar isso, ou usar expressões que eu usava, nunca, porque isso passou na minha vida, foi limpo. Eu tenho um outro hábito agora, um novo hábito, na minha mente, no meu coração. Então substitua na sua mente. Eu estava me lembrando de uma cena que eu ouvi falar. Em 1986, 2 navios colidiram no Mar Negro. Centenas de pessoas morreram nas águas geladas lá do Mar Negro. E interessante, queridos, que não era um problema mecânico ou de radar que fez com que os navios se colidissem. O problema eram 2 capitães. Isso, se você procurar na internet, você vai ver que é isso. 2 capitães que eram muito teimosos e orgulhosos, que não estavam dispostos a desviar o navio do seu rumo, do seu curso. E com isso, como eles estavam determinados a provar que controlavam a situação, um não saiu da frente do outro, colidiram. Que estupidez! É mesmo? Quantas vezes eu e você somos capitães que estamos vendo o navio que vai bater no nosso navio, mas nós resolvemos ser teimosos e insistir em praticar esses maus hábitos, ou em não praticar bons hábitos que nós deveríamos praticar, e nós perdemos com isso. Quem perde com isso somos nós mesmos.
Portanto, hoje eu oro para que o Espírito Santo te convença. Talvez você tenha caminhos que não são os caminhos de Deus na sua vida. Mude esses caminhos. Aceite a direção de Deus. Ouça os seus amigos, os seus irmãos na igreja. Ouça o seu discipulador. Ouça sua esposa, o seu esposo, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu amigo. Ouça o que ele está dizendo para você. Custou muito para ele chegar para você e dizer para você: olha, essa não é uma boa postura que você tem. Mude a sua postura. Mude o seu comportamento. Então, nosso maior chamado é ser servo de Jesus. Gálatas 5,13 fala isso. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Tanto no ouvir, quanto também no falar em relação aos irmãos. Isso, quando Paulo nos instrui, ele está dizendo porque é uma realidade para mim e para você. Nós adoramos o poder. Nós nos sentimos profundamente confortáveis quando nós temos o domínio das coisas e das pessoas. E um dos maiores testes, então, de liderança é servir com autoridade, mas ao mesmo tempo não se tornar controlador e manipulador dos nossos irmãos. E é muito interessante pensar nisso, e eu fico até constrangido em falar sobre isso. Mas você já percebeu que o Senhor Jesus nunca se dirigiu a você com a intenção de ser controlador da sua vida? Ele pode assumir o controle se você der, mas Ele não vai tomar o controle de você. Você precisa entregar. Por isso que a salvação, ela depende da rendição. Enquanto eu não me rendo, eu estou sujeito a mim mesmo. Eu tenho o controle. Lembra do que o Mike falou aqui? Jesus ainda não é o Senhor da minha vida. Eu sou o Senhor da minha história. Se você é o Senhor da sua história, deixa eu te dizer uma coisa: você não tem um Salvador. Porque o Salvador vem para ser Senhor. Ele é Senhor. Para ser o teu Salvador, Ele tem que ser o Senhor da sua história, o Senhor da sua vida. Então, Deus quer dar crescimento e também derramar do seu favor da sua graça. O desafio é valorizar o privilégio da graça de Deus derramada sobre nós, do cuidado que Ele tem sobre nós. Eu quero concluir citando um texto para você de Romanos 8, 13 a 14. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A questão não é você mudar de religião, ter insistido com você. Mudar de igreja. A questão é entrar no reino de Deus pela porta, que é Jesus. E essa entrada, ela carece necessariamente de rendição. A palavra de Deus diz em Romanos 10, que se nós confessarmos a Jesus como Senhor, ou seja, Ele é o meu dono, Ele manda em mim, Ele dá as ordens, e eu me submeto, e eu crer então que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo. Mas eu preciso estar sob o senhorio dEle. E estar sob o senhorio de Jesus significa que meus comportamentos, meus hábitos, são alterados quando necessário. Toda hora que for necessário. Eu posso me submeter a Jesus, deixar um hábito mau ou adquirir um hábito bom. Para a glória dEle, para a comunhão com os irmãos, porque a sua vida transformada inspira a vida do outro irmão. Ou você acha que não? Eu sou inspirado por sua vida. Quando eu vejo algumas coisas que acontecem com muitos irmãos aqui, eu me inspiro. Eu digo: Senhor, se o Senhor fez na vida dele, vai fazer na minha também. Isso nos enche o coração de alegria, de propósito e define a nossa caminhada no sentido de sermos mesmo semelhantes a Jesus. A minha oração, ao final desta palavra, é que você entenda, que você possa discernir e perceber. Quem sabe você está olhando para dentro de você mesmo hoje, ou alguém já olhou para dentro de você e foi até você e disse: olha, você precisa deixar isso na sua vida. Isso que você está fazendo não procede de Deus.
não é algo que edifica a sua vida, não é algo que contribui para o seu crescimento. E quando eu falo isso, eu recebi aqui um insight agora, eu recebi um Twitter do Espírito Santo. Eu não estou falando para você que alguém chegou para você, para de adulterar. Provavelmente você não adultera, eu espero que não. Para de roubar, eu creio que você não rouba, e espero que não. Talvez a pessoa disse para você, pare de ser teimoso, pare de ser duro de coração, pare de ser estúpido, grosseiro, que é muito comum às vezes entre cristãos, até por querer proclamar justiça através das nossas atitudes. Deixe essa velha vida, querido, querida. Deixe Deus dominar a sua vida. Deixe esse mau hábito e adquira bons hábitos no Senhor, porque nisso nós vamos estar nos assemelhando àquele que é o objetivo, que é o alvo, que é o exemplo, que é o modelo, que é a referência para mim e para você, Jesus, o Senhor. E Ele é a expressão do fruto do Espírito: alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Ele é a expressão de tudo isso. E eu e você, um dia, vamos ser semelhantes a Ele. Então contribua com o que Ele está fazendo na sua vida agora, para que um dia você possa olhar e dizer: eu participei desse processo que Deus operou na minha vida. Por isso eu já não sou mais o mesmo. Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Vamos orar? Eu quero orar com você, por você. Queria que você se colocasse em pé. Vamos orar. Queria que você colocasse a sua mão no seu coração como eu. Não como um misticismo barato, mas como dizendo: Senhor, eu quero mesmo que o meu coração seja teu. Eu quero compreender a tua vontade para a minha vida. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. Pai, eu oro, Senhor, por mim e por meus irmãos. Deus, quantas coisas no mundo, nosso passado, nos influenciaram de forma tão terrível, Senhor. E às vezes nós temos tanta dificuldade de perceber, de discernir. Precisamos de irmãos e irmãs, precisamos do Teu Espírito Santo, para que nós compreendamos que precisamos deixar esses caminhos, esses hábitos. Eu oro, Deus, que o Senhor possa fazer isso na minha vida, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Oramos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos dê bons hábitos e hábitos maravilhosos do Espírito para nós, para que nós possamos substituir isso que não vale, Senhor, por aquilo que tem todo valor diante do Senhor. Ó Deus, opera isso na vida dos meus irmãos e minhas irmãs. Deus, nós temos crido que vivemos um tempo de avivamento, Senhor, vivemos um tempo sobrenatural. E eu oro, Deus, que a Tua igreja, cada um de nós, eu e os meus irmãos e irmãs, possamos mesmo estar expressando de uma forma tão contundente a pessoa de Jesus no mundo, ao ponto de que as pessoas, os nossos amigos, vizinhos, parentes, possam perceber em nós que somos pessoas diferentes debaixo do sol, pessoas que realmente se assemelham ao Senhor. Deus, opera isso na vida de cada irmão, cada irmã. Eu te peço, eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e possa fazer de você mesmo uma pessoa parecida com Jesus. Amém. Você tenha forças no Espírito Santo para deixar maus hábitos e colher bons hábitos para a glória de Deus. Deus te abençoe, uma semana cheia do Senhor.